Acabou de sair o filme do Coringa e já promete ser um sucesso. Mas você sabia que a economia explica por que esses filmes de heróis fazem tanto sucesso? E aí, galera, tá começando mais Economy, que é a tradução da economia, e hoje dos poderes econômicos. Sabe por quê? Porque a economia explica por que os filmes de heróis fizeram tanto sucesso no passado e ainda fazem muito sucesso hoje em dia. Acabou de sair o filme do Coringa depois de uma série de filmes de heróis, mas não é só isso. O filme do Coringa e outros filmes de heróis movimentam toda uma indústria. Se você mora em São Paulo, por exemplo, ou tá de visita aqui, já deve ter reparado que tem pelo menos 2 exposições rolando atualmente. Uma dos 80 anos do Batman lá no Memorial da América Latina e outra dos heróis de Lego da DC lá na Oca, no Ibirapuera. Fiz uma cola aqui, vamos aos números que mostram esse sucesso. Em 2018, dos 10 filmes de maior bilheteria, 7 foram de heróis. Em 2019 foram 5 filmes de heróis lançados: Coringa, Capitã Marvel, Vingadores Ultimato, X-Men, Fênix Negra, Homem-Aranha Longe de Casa. Em 2020 já estão especulando que vão sair pelo menos mais 4 filmes: Aves de Rapina, Os Novos Mutantes, um novo filme da Marvel que ninguém sabe o que é, mas todo mundo tá apostando aí Os Eternos, e Mulher Maravilha 2. A estimativa de arrecadação do filme só no primeiro fim de semana de estreia do filme do Coringa é entre 60 e 90 milhões de dólares só nos Estados Unidos, primeiro final de semana de estreia. Isso já mais que paga o salário do ator principal, né, que faz o Coringa, o Joaquin Phoenix, que ganhou 4 milhões e meio de dólares pelo papel, segundo a revista Variety. Então, ao que tudo indica, o filme tá sendo sim bem aclamado pela crítica, deve ser um sucesso nos cinemas nas próximas semanas, e estão falando que pode ser até uma reviravolta contra a Marvel, porque a DC, né, e a Marvel tem uma briga histórica entre seus heróis, e se for um sucesso tão grande assim, pode superar a Marvel, será? A Marvel nos últimos anos tem sido considerada melhor no lançamento de filmes, mas o Coringa pode surpreender, e mais, com uma história que é diferente, né, porque afinal o Coringa não é um herói, ele é um anti-herói. Agora, por que o filme do Coringa e outros filmes de heróis já estreiam como sucesso? É claro, né, a melhora dos efeitos especiais dos últimos anos, da última década, ajudam e muito nisso, ou trabalhar com públicos nichados, públicos diversos, como foi o caso da Mulher Maravilha, que trabalhou com público feminino. Convocar elenco de peso também ajuda, no caso do Coringa vai ser o Joaquin Phoenix, né, um ator aí super renomado na indústria de Hollywood. Mas tem um fator econômico aí, e o fator é a crise. O ano é 2008. Crise do subprime nos Estados Unidos e por consequência no mundo. E a indústria do cinema como vai? Vai bem, obrigado. A indústria do cinema nos Estados Unidos cresceu nesse ano. E digo mais, o filme de maior bilheteria, sabe qual foi? O Cavaleiro das Trevas. Alguns especialistas explicam esse sucesso do cinema de heróis em períodos de crise como uma válvula de escape diante de uma realidade tão dura, né? Desemprego, inflação, banco quebrando, incerteza quanto à economia. O que as pessoas fazem? Elas tentam meio que fugir da realidade, se entreter em filmes que mostram um pouco de esperança no mundo, né? E esses filmes seriam os filmes de herói. É como se a incerteza diante da economia acendesse uma espécie de desejo nos consumidores, para eles enxergarem ali uma luz no fim do túnel, uma pontinha de esperança de melhora da economia, e por aí vai. Vamos aos números de novo, fiz uma cola aqui. Segundo a Media by Numbers, que é uma empresa de pesquisa de bilheteria lá nos Estados Unidos, as vendas de ingresso lá nos Estados Unidos no começo de 2009, né, ou seja, depois, né, que já tinha começado a crise, subiram 17,5% em relação ao ano anterior, ao que estava sendo no período anterior em 2008. Então, o ano que tinha começado a crise. E mais, não só essa fuga da realidade, mas diante da crise as pessoas se veem numa situação em que elas têm que substituir o lazer. Lá nos Estados Unidos aconteceu algo parecido. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, ficou caro levar o seu filho na Disneylândia. E se pra eles ficou caro, imagina pra gente. Então o que isso fomenta? Isso fomenta toda uma indústria de filmes de heróis, porque as crianças se divertem e os pais
pais acabam lembrando na infância também, quem é fã aí de super-herói acaba se divertindo também. Naquele ano, 2008-2009, a Disney estava custando $60 para o americano levar seu filho. Já o cinema custava $9 para uma criança. E se você vê a história da criação dos heróis lá no passado, isso faz sentido, né? Tá relacionado com épocas de crise. Isso porque os primeiros heróis foram criados ali na década de 30, ou seja, pós-quebra da Bolsa de Nova York. Puta crise, recessão, tinha uma galera que até se matou, incerteza de novo, né? Quanto à economia. E o que isso causa? Um desejo de fuga da realidade. Tipo, a justiça não funciona, as leis não são respeitadas, a violência tá crescendo, mas tudo bem, porque tem o super-homem pra salvar o mundo ali no fim do dia. Aliás, a roupa do Superman, né, que é azul e vermelha, não tem essas cores à toa, né? É uma alusão à bandeira dos Estados Unidos. E essa movimentação da política, da economia, só fomentou ainda mais os HQs nos anos seguintes. Em 1941, por exemplo, surgiu o Capitão América. A gente estava no meio da Segunda Guerra Mundial, o que os caras fizeram? Criaram um herói de novo, né? Que no nome já tem América e também com as cores faz uma alusão ali aos Estados Unidos. E tem mais. As primeiras edições dos HQs do Capitão América, sabe quem comprou? O governo dos Estados Unidos. Para quê? Para distribuir ali entre os jovens que estavam ali de prontidão, para incentivar a galera a se alistar, a ir pra guerra, a defender o país, a ser herói. A indústria cultural ajudou muito a uma construção da ideologia do capitalismo, a uma construção do combate ao nazismo. Teve até uma edição, olha que curioso, teve até uma edição do Capitão América em que ele aparecia fazendo o quê? Batendo no Hitler. Então, voltando ao cinema, rola assim essa teoria de que em tempos difíceis, filmes de ficção muito fantasiosos ou filmes de heróis acabam fazendo bastante sucesso. Tem mais número quanto a isso. Vamos lá, em 1982, a bilheteria dos Estados Unidos subiu 10%. Em uma época lá, né, que o desemprego nos Estados Unidos estava alto, também estava superando os 10%. E sabe qual foi o filme de maior bilheteria nesse ano? ET. Aí já em 85, a economia já estava melhorando um pouquinho. Aí sabe o que aconteceu? Lançaram o De Volta para o Futuro, que sim, né, foi um sucesso e tal, mas a bilheteria naquele ano caiu 12%, ou seja, a economia estava melhorando, as pessoas já pararam de ir tanto ao cinema, ficar fugindo ali da realidade. Eu me despeço então desse vídeo cheio de informação de herói e com uma polêmica. Qual que é o seu herói favorito? São os heróis da DC? São os heróis da Marvel? São os anti-heróis? O que você prefere nessa indústria dos heróis? Você já pensou que o que você consome, mesmo culturalmente, tem a ver sim com o momento econômico em que a gente está passando? Para fazer esse vídeo eu consultei alguns materiais, vou citar aqui, ó. Uma monografia da Universidade Federal Fluminense do Fábio Vieira Guerra. Tem o link na descrição do vídeo do YouTube se você estiver vendo esse conteúdo por lá. E é muito boa por sinal, então tem muita curiosidade aí das histórias dos heróis. Eu, que não sou uma profunda conhecedora dos heróis, adorei ler. Mas é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seu amigo e se inscreve lá no Spotify para seguir a gente, no Instagram, aperta o sininho aqui no YouTube para não perder mais nenhum vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo, porque aqui no Economic é conhecimento e conhecimento é sempre uma saída.